junto com esta equipe de evangelização, que nós possamos ser libertos de qualquer prisão, de qualquer cansaço, de qualquer contaminação que queira pesar sobre nosso ministério. E que esta tarde, meu Deus, as pessoas podem voltarem livres para casa de qualquer amarra. Suplicamos a Nossa Senhora, aquela tida como desatadora dos nós, que ela possa desamarrar qualquer interligações diabólica ou qualquer peso diabólico, invejas. Eu peço que vocês orem quebrando inveja de cima da gente, desse ministério, inveja de como a gente anda, de como veste, de como trabalha, inveja do ministério, inveja da intercessão. Há muito olho de inveja em cima da missão da gente. E eu te pediria agora, você que está com a voz descansada, ore no sangue de Cristo em meu favor, é ao nosso favor, para que todo demônio da inveja, demônio de maldição, solte a voz mesmo. Gente, a luta contra a inveja não é uma luta barata, e eu sinto na minha carne, eu sinto no meu sangue, muita gente que se condói de inveja, por ver o ministério da gente em ação, por não terem conseguido nos derrubar desta vitória. Eu te suplico, Pai Celestial, expulso da minha carne e do meu sangue, expulso do tecido do meu coração, todas as prisões diabólicas. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão vossa, meu irmão, minha irmã. Ore com poder e de determinação, para que todas essas desgraças malignas que foram lançadas contra meu ministério, contra o ministério Palavra Viva, eu te louvo, Pai, porque Tu és um Deus que há de nos dar a vitória, mesmo diante das tribulações. Eu oro quebrando todo e qualquer espírito de contradição, todo espírito de espionagem, todos aqueles que vieram a esse encontro para espionar. Eu retiro agora qualquer interferência infernal contra nosso ministério, contra a minha família, contra a família que cozinha, contra a família Palavra Viva, povo de Londrina, povo de Campo Grande, povo de todas as cidades. Eu te convido a ajudar-me a orar neste momento, para que nós sejamos revestidos desta graça, para que sejamos libertos de qualquer área maligna. Eu te peço, Pai, que toda a nuvem negra que foram lançada contra nosso ministério, todos os que vieram espionar nosso encontro, o que é que fazemos, quantas pessoas tem, passou um demônio invejoso neste momento, lançando derrota em nosso meio, mas ele há de ser quebrado no sangue de nosso Senhor, no poder do Espírito de Deus, agora e por todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Diga comigo, no nome de Jesus, eu retiro todo espírito de inveja, todo espírito de ciúmes, todo espírito de cobiças. Vai embora, Satanás. Nós não temos nada contigo. Caia por terra tuas ações, porque seremos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. E também, irmãos e irmãs, eu peço muito para o nosso ministério, para o Norival, para toda a equipe intercessora, porque olha, o índice de pessoas que deseja ver nosso fracasso não é pouco. E quando eles ficam sabendo de alguma ramificação de apoios que a gente sente, eles quase morrem de tanta inveja. O mundo tem uma competição muito violenta, mas nós não estamos preocupados com isto. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga amém. Podemos sentar. Eu sinto abertamente quando passa as interferências diabólicas, tirando o vigor, tirando assim aquelas forças da gente. Ontem à noite e hoje foi 2 ataques muito fortes em cima da gente. E aí se diz assim, mas poxa, você está em jejum e oração e ainda vem isso te perturbar? Ô meu filho, Jesus Cristo estava 40 dias em jejum, não 2 como eu. E era Deus, é Deus. E o demônio não foi atacar Jesus sendo Deus em 40 dias de jejum. Precisamos acordar para esta realidade.
somos perseguidos, como naquela música que eu fiz: sou perseguido por causa do teu reino. Mas quem não é, quando cultiva a fé no Nazareno? Amados, tome comigo a palavra de Deus no livro de Joel, no capítulo 3. E esta pregação eu quero dedicar de uma maneira toda especial, toda particular, para a cidade ou para as cidades de Jussara, Cianorte, Terra Boa, Campo Grande e Retama, Corpus Christi, Paraguai, Mamborê, Engenheiro Beltrão, Dracena, Santa Isabel do Ivaí, Campo Mourão, Marabá, Nova Esperança, Ivaté, Maringá, Umuarama, Matão, São Paulo, Fartura, São Paulo, Santa Fé, Venceslau Braz, Londrina, Marília, Santo Antônio da Platina, Piraju e Jesuítas. Ao total, 25 cidades, se eu deixei alguma para trás. Se ficou alguma cidade sem comentar, você pode se manifestar, que nós englobamos oferecendo esta pregação do Espírito Santo. Falei todas as cidades? Quem? Barra do Jacaré, também 26 cidades. Obrigado, minha neta. 26 cidades. Estávamos esquecendo da Barra, né? Fartura eu falei. 26 cidades aqui presente. Oh, mas essa caneta, se fosse minha. Amados, capítulo 3 de Joel. Depois disto acontecerá que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. Aqueles dias derramarei também do meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em treva e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todos os que invocaram o meu nome será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse. E entre os sobreviventes estarão os que o Senhor estiverem chamado. Irmãos e irmãs, em 1965, houve uma manifestação muito perene na igreja e para a igreja. Entrou para nosso país, Brasil, esta ação do Espírito Santo numa das experiências que o povo tiveram na mobilização do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma promessa que Deus fez para que a alcançássemos na nova aliança. O Espírito Santo é uma pessoa que tem por finalidade advogar nossa causa diante dos nossos adversários. O Espírito Santo também chega até nós através dos sacramentos da igreja. Por isso, quando somos batizados, nós recebemos o Espírito como uma determinação e como um direito de cidadania do céu, do lar do céu. Esse Espírito Santo nos dá uma representação e move na ação de nosso físico. Ele representa Deus em nós e age em nós para Deus. Este é o papel, a função do Espírito Santo de Deus em nós. Porém, é preciso que nós também, ou nós, tomamos o conhecimento deste ou desta ação do Espírito Santo,
que passa a ser para os ignorantes, ou seja, para os desconhecedores. O ignorante não é o menos, mas é aquele que não conhece esta ação do Espírito Santo, ou conhece na teoria, mas não experimentou na prática. A teoria nos dá uma visão, a prática nos dá uma realidade. As minhas experiências tiveram os dois âmbitos. Eu tive um pouco da teoria, mas tenho muito mais base pela minha prática. Porém, a prática só chega diante de uma ação que esteja sendo mobilizada. Por exemplo, eu aprendi a fazer móvel fazendo. Eu aprendi a soldar soldando, dirigir dirigindo. Não adiantaria nada qualquer explicações se ela não fosse hoje praticada. A criança começa a andar andando. Ela pode ter na cabecinha o desejo de andar, mas se ela não conseguir mudar os passinhos, ela pensa em andar, mas ela é imobilizada e não anda. A ação do Espírito Santo pode ocorrer isto em nós. Você pode ter toda a teoria do Espírito Santo e pode não ter a experiência dele dentro de você. Você pode fazer pregações lindíssimas do Espírito Santo, mas possa não ter prática de como ele age em você. E este tipo de experiência do Espírito em nós, isto não acontece com pregações, não acontece com escolas bíblicas, não acontece com teologia, não acontece com teoria. A teoria pode te dar uma visão e é muito bom tudo isto para você ter a visão, mas nada disto te concretiza se você não experimentar. Por exemplo, você passa pela catequese do crisma e você pode ter 10 anos de catequese no crisma, mas enquanto o senhor bispo não chegar e não colocá-lo às mãos, você não é concretizado com aquela teoria que você recebeu. A imposição das mãos do senhor bispo ou de quem estiver administrando a cerimônia é o que faz o contato, é o que dá o pacto pelo toque das mãos entre o crismando e entre o administrador da cerimônia. Por isso se fez necessário, segundo a Bíblia, determinar a nós as promessas do Pai. Só que estas promessas chegariam de uma maneira muito explícita e tocante. Se eu recebo o Espírito Santo num ato teórico, eu vou ter toda uma teoria do Espírito Santo, mas não vou ter uma solidez do Espírito Santo. Ele tanto vem como ele vai, tanto ele pode ficar como ele não possa ficar, porque o Espírito precisa da minha colaboração. Eu tenho que dar a minha parte e ele dá a dele. A minha parte que é a física e a dele é o Espírito. O Espírito no físico dá uma concordância das duas matérias, a terrena e a divina. Irmãos e irmãs, como é que o divino poderia mobilizar na matéria? Diante de uma concordância da matéria, de uma aceitação da matéria. Então o Senhor diz para Joel: quando chegar o tempo do Espírito, acontecerá. Acontece que eu derramarei. Agora, eu preciso entender para acolher este derramamento. Se eu não entendo, o derramamento vem porque é promessa do Pai. E eu posso não ser ressarcido com esta força divina do Espírito, porque não compreendi. Então, nessa tarde, eu devo dizer para vocês algumas das promessas que Deus deu, e ao fim desta colocação, nós vamos colocá-los na prática, aquilo que a Bíblia nos determina que façamos. Pegue comigo Isaías, capítulo 44, e vamos tentar ser bem rápido nos textos, para nós não perdermos muito tempo, para ver se nós acabamos dentro de um horário favorável para todos voltarem. Então, Isaías, no capítulo 44, e no versículo de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: agora escuta, Jacó, meu servo,
É como Deus está falando. Agora escute Londrina, escute Campo Grande, escute todas as cidades aqui representantes. Escutem porque sois meus servos. Escute porque eu quero falar com vocês. O que Deus quer dizer? Israel pode dizer meu povo, Israel que eu escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou e que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, povo meu, ou servo meu, ou Jacó meu servo, como você queira entender aí agora. Meu Israel, eu te escolhi. A quem escolhi? Olha o que ele disse: porque derramarei água sobre o solo sequioso, falarei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. Eles irão crescer como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arraios. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó. E um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor, e receberá o cognome Israel. Eis o que diz o Senhor, Reis de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus fora eu. Quem é igual a mim? Que venha sustentar suas pretensões, que prove e pleitem contra mim. Quem anunciou o futuro desde a origem? Que os predigam o que deve ainda acontecer. Não tenhais medo então, e não tremais. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outros Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Olha que promessa favorável. O que está dizendo este texto? Eu me impressiono que a Bíblia usa de tudo para falar do Espírito Santo. Usa de planta, usa de animais, usa de aves, usa de água, usa da terra. Isto quer dizer que Deus tem querendo, Deus está querendo, melhor dizendo, te dar o Espírito Santo, que não é uma pessoa extinta e nem abstrata. Irmãos e irmãs, filhos e filhas, o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode até marcar isto na sua caderna, na sua agenda. O Espírito Santo é uma pessoa. Só que ele só se torna pessoa na sua, porque ele é pessoa em espírito, mas pessoa em físico é você. Quem vê o espírito? Ninguém. Quem vê o vento? Ninguém. Você vê o mover do vento, mas você não vê o vento. Você vê a agitação do vento, mas você não vê o vento. Preste muita atenção agora, por caridade, não desvia teu pensamento. Quando Cristo disse, ou melhor, quando o profeta disse que ele derramaria água no solo sequioso, ele não estava falando de terra e nem de nação. Ele estava falando de pessoa e de coração. Um homem com o coração vazio do Espírito de Deus é um homem sedento das coisas de Deus. Espera-me. Existem duas coisas que você precisa compreender em você. A sensibilidade é uma delas. Se você é um homem ou uma mulher sensível, você tem uma abertura pelas coisas que não estão na tua capacidade de raciocínio. Entendam isto. As escolas, os ensinos, a pedagogia, a cultura, tudo isso pode te levar a um conhecimento vasto, mas tem um limite.
Se você é uma pessoa sensível, o que pode acontecer com você? Pode acontecer que você tenha um coração, outras palavras, um terreno seco. E um terreno seco, ele sempre está, o quê? À espera da chuva. Esse terreno passa a ser de maneira diferente, dependendo do organismo aonde esteja localizado este coração. Se o coração está locado em um organismo que sempre foi considerado, esta secura do coração pode ser compensado pelas amizades que até então ele adquiriu, vindo de um tipo de educação social que sempre foi muito bem compreendido diante da sociedade. A sociedade pode trazer todo o conforto, os teus bens financeiros e outras coisas, pode te trazer toda o desejo, mas nada disso sacia aquele desejo que você tem lá no coração. Deus preocupou com isto. A outra coisa é o quê? Uma abertura pelas coisas que te dá curiosidade. A curiosidade nasce da onde? Do querer conhecer. Uma vez desequilibrada em nós, ela faz absurdos e loucuras. Então, por curiosidade, você vai num centro espírita. Por curiosidade, você vai ver uma magia. Por curiosidade, você vai ver um fenômeno paranormal. Mas isto nada te preencheria o vazio também. Então, continuo dizendo, o terreno é sequioso, a terra é árida. E o Senhor, então, quis resolver esse problema em nós. Fazendo o quê? Derramando o seu espírito em um solo seco. Ou, em outras palavras, derramando o seu espírito em um coração vazio. Em um coração sem força, em um coração sem vida. Mas isto requer o quê para receber esse espírito? 200 anos de teologia? Não. Uma escola bíblica muito bem pregada? Também não. 15, 20 anos de jejum? Também não. Mas escuta aqui, João, o que então eu preciso para mim receber esse Espírito Santo e preencher o meu coração? A Bíblia diz que são duas coisas necessárias. Primeira, arrancar do coração tudo que foi colocado no coração incorretamente, pela sua curiosidade, pelo seu desenvolvimento, pela sua busca em coisas que te parecia bem, mas acabou não sendo bom. Como exemplo, eu gostaria de saber do além. Eu gostaria de saber a respeito das pessoas que morreram. Estou dando um exemplo. Aonde iria a alma da pessoa depois que morre? Isto é típico de um coração muito aberto para receberem vozes ou mensagens chamada de paranormalidade. Quando isto acontece, a pessoa tem um sistema dentro dela. Esse sistema é tudo na área do espírito. Neste sistema, a pessoa pode entrar em operação com sistemas espalhados no ar. Este acontecimento faz o quê? Dá concordância com um desejo que a pessoa tem. Esse desejo doutrinado, ele tem equilíbrio. Não doutrinado, ele tem curiosidade. Então o que ocorre? Você vai estudando e ao mesmo tempo você vai deparando com os acontecimentos, que tudo é lançado na tela da televisão, na computação, nos ensinos, nas histórias. E de repente você começa a deparar com história que não é uma história comum. Vamos admitir, a televisão ali passa a história de uma pessoa que morreu e que está aparecendo de novo em tal lugar. Como isso é muito da sua curiosidade, você começa a buscar ou pesquisar toda e qualquer literatura, ou programas, ou filmes, ou etc., que fala nesse respeito.
Então veja, gente, o terreno está seco, não esqueça do que você está ouvindo, e ao mesmo tempo está aberto para receber uma água, para que ele se torne uma satisfação, um desejo por aquilo que está dentro de você. Se você tem educação espiritual, você vai definir ou discernir, segundo a tua crença, segundo o que você crê, no que permite e no que não permite. Se você não tem educação espiritual, você tem que acreditar no que te passaram. Então alguém começa a dizer assim: o homem tem um princípio, e esse princípio do homem veio do macaco. E no desenvolvimento, no desenrolar dos tempos, por algum houve a inteligência e para o outro faltou a inteligência. E ele foi desenvolvendo. O planeta Terra nasce de uma explosão. E dessa explosão começou a aparecer seres e vozes. E estas vozes foram se inteirando com a natureza. E acabou tornando o animal. Do animal acabou tornando o homem. E etc. E você então começa a questionar isto. Para afirmar estas inverdades, é colocado todo tipo de estudo extraterrestres, estudos paranormais. E ali então você tem enxurradas de opiniões a respeito dos espíritos de encosto, de magia, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, que todas estas coisas existem. E todas estas coisas existem mobilizando, e presta atenção, e produzindo efeitos. Porque se trata de uma abertura no terreno. E a terra recebe tudo que você joga nela. E dependendo do que você joga, é o que ela produz. Israel estava de que forma? Cheio de inverdade, cheio de costumes e crenças que não era da autoridade do Senhor Deus de Jacó. E para que eles tivessem essa compreensão, eles precisariam de uma força que estivesse acima desta força. E o que está acima desta força é o Espírito do Senhor Deus. Então Deus promete o Espírito dele para você compreender no teu espírito o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Mas antes de eu entrar na ação do Espírito Santo, preciso te orientar um pouco a respeito dos fenômenos ou de atos paranormais. A parapsicologia, ela tem uma porcentagem bonita e louvável, mas a grande parte da parapsicologia, ela tem ensino detestáveis e aberrantes. A gente pode definir aqui o que presta ou não presta na parapsicologia. Toda a mobilização que a parapsicologia dá no altruísmo, ou seja, no seu próprio desenvolvimento intelectual, isto é muito bonito o que a parapsicologia ensina e muito edificante. Eu também me adquiri muitas experiências dentro dos 4 cursos que fiz a respeito. E não posso dizer que nada da parapsicologia não presta. E no mundo sempre é assim. Tem o bom e tem o que não é bom. E para isso somos inteligentes, para ficar com o que presta e lançar fora o que não presta. Mas, preste atenção nisto. Uma das coisas que na parapsicologia Deus não aprova é quando eles entram no raciocínio da pessoa. Ou seja, quando eles roubam a mente da pessoa, fazendo regressão ou prorrogando a vida das pessoas. Isto quer dizer entrar em transe. Esta transação que para eles estão na ciência psicossomática, ela está ressarcida
por um conhecimento não só do psicossomático, mas está ressarcida em uma ação do Espírito que está espalhada no ar, que lhes deu bono nesta ação. Por isto a Bíblia diz, ao que já vimos ontem, a manifestação do ímpio é acompanhado graças ao poder de Satanás. As forças do mal intervêm com muita força no sentido do homem, da mulher e no sentido cultural, no desenvolvimento do comércio, no desenvolvimento da melodia. E não temos outro recurso que poderia nos ensinar a nos contrapor tais ideologias, se elas não fossem somadas com o Espírito da verdade, ou seja, com a palavra de Deus. Se o teu coração, ele vem de uma educação científica somente, você tem a sua ciência, sua cultura, seu conhecimento. Isso é uma coisa muito bonita. Mas a ciência, a cultura e o conhecimento não te dá nenhuma capacidade de viriguar essa interferência chamada do Espírito. A ciência só pode trabalhar em cima do que ela vê. É como um diagnóstico. O médico só pode dizer que esta enfermidade é essa enfermidade depois de diagnosticada. O que ele não consegue conectar no diagnóstico, ele fica sem ação e precisa partir para o estudo, e precisa partir pelas experiências, pelas práticas. E na verdade, o médico só aprende a ser médico quando ele começa a trabalhar. A teoria dá toda uma visão, mas é a prática que vai resolver. É como a mãe e o ginecologista. O ginecologista pode saber tudo de um corpo feminino, mas ele nunca teve experiência de ter uma criança dentro da barriga dele. Então qualquer mulher sem estudo pode falar: é assim, assim, assado o que acontece comigo. E ele precisa se inclinar, porque ele estudou, mas ela experimentou. Atribuindo isso na ciência e no espírito é a mesma coisa. Você pode ter milhões de faculdades, mas se você não tiver a experiência do Espírito Santo, você nunca vai ultrapassar e nem chegar aonde você queira. Volto a lhe dizer, se a tua cultura for só na ciência, o teu coração pode ficar árido no sistema do Espírito. O adversário, muito esperto, o que ele faz? Ele produz sons, diga, produz sons. Fale mais forte. E produz visões, digam. É uma visão que você vê o que não é. E é o que você não vê. Vamos trocar bem em miúdo. Foi minha experiência isto. Talvez tenha sido a experiência de alguém aqui dentro. Exemplo. Alguém me chamou. E você saiu lá fora, olhou, fulano, vem aqui, quem está aí? Mas eles me chamou, vê se é alguém que bateu palma. Você escuta bater palma no portão, sai, não é ninguém. Você escuta alguém andando dentro da tua sala, não é ninguém. Você escuta talvez cair objeto em cima da casa, como que alguém que jogou uma pedra, como que alguém que bateu na porta. Tudo isso acontece, tudo isso acontece. Ou você pode ver coisas, tipo assim, você está dirigindo, e atrás de você um carro. E você começa a dirigir, daí a pouco você olha pelo retrovisor, mas cadê o carro? Não, mas ele não entrou, não tem entrada nenhuma.
Eu não sei se essas já têm sido suas experiências. Com certeza alguém já experimentou isto. Ou de repente você está vindo à noite de algum lugar, um farol te cruza, você viu, você não está louco? Mas apagou. Ué, não passei por carro nenhum e tinha 2 faróis. Ou você de repente está andando, deu a impressão que uma pessoa estava do teu lado, só que o teu sentido estava em outro lugar. Depois que você desocupou tua mente, que você viu, ué, mas será que eu estou doido? Tinha um homem aqui. Isto acontece com objeto. Às vezes você colocou essa caneta aqui e você vem procurar, não está mais aqui, mas eu coloquei aqui. Mas se você colocou, estava aí. Não, mas eu coloquei aqui. De repente você vai olhar, não, a caneta está aqui. Mas gente, eu coloquei ela aqui, ninguém pegou. Mas está aqui. E uma outra série de coisas. Ou de repente, você sente alguém pular lá na cama. Ou você ouve alguma música. O que são estas coisas? A ciência, a parapsicologia, o espiritismo tenta ensinar de suas formas científicas. Nós temos aí um exemplo muito prático que ocorreu alguns dias atrás pela tela da televisão. Há determinadas imagens aparecendo in vitros de estante em certas casas por aí. Veja que ibope que isso dá pelo mundo inteiro. E veja que estardalhaços são feitos diante destas situações. E como tudo isso é tão simples de ser resolvido, quando você não tem um terreno sequioso e árido, mas quando você tem um coração cheio do Espírito de Deus. A primeira coisa é esta: fenômeno são sempre alcance diabólico. Vou te explicar por quê. Embora venha nas mais lindas aparências, quando o demônio apoderou de Cristo, ele não foi lá de rabo e chifre, ele foi um melhor amigo para dizê-lo a Cristo: se és o Filho de Deus, ordene que a pedra se torne pães. Cristo não via ali um demônio de rabo e chifre, mas via vozes tentando auxiliar suas fraquezas. Fenômeno aparece muito aonde existem fraquezas. E deixa eu ir explicando algumas experiências. Exemplo: aonde as pessoas perdem a vida, normalmente uma perca de vida em 99% é com derramamento de sangue. O sangue é vida. Aonde cai um sangue, ali está expressando uma perda, ali está expressando uma vida. A credibilidade apostólica romana tem um gesto de fazer. Aonde morreu, colocar uma cruz. Para quem acredita na cruz, é um sinal que ali alguém perdeu a vida, mas pela ressurreição ele começa uma nova vida. Então, cruz, para que crer, é este sentido. E também um sinal para que todos saibam que ali alguém partiu. Não se faz necessário pôr, se pôr bem, se não pôr, não se faz necessário. Isso são costumes que biblicamente não tem nada a ver, mas não é um costume errado. Porém, outras tradições já têm outra credibilidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes você tem um pé de planta na sua casa. Existe uma tal planta
que chama Comigo Ninguém Pode. Ou existe outra planta que chama arruda. Então, quando entramos na casa de alguém que tem um pé de arruda, se eu tenho conhecimento do Espírito, para mim nada mais é do que um pé de arruda. Para mim nada mais é do que um pé de que comigo ninguém pode. Mas agora, a crendice diz assim: se eu pegar e fazer um chá de arruda, eu teria poder tanto de expulsar o mal, como de requerer o mal através da arruda. Então veja como que a situação muda. Porque o mal está na intenção com que se é feito. Pois bem, a diferença então que você poderia me gritar e dizer: sendo assim, eu posso também ter um Buda e eu posso ter uma estampa diabólica? Não, espera lá. Você tem que entender a origem. Não foi Cristo que criou Buda, não foi Deus, foi o homem. Então a origem do Buda é humana. E ressarcido pelo mal virou diabólica. Por quê? Porque ela entrou como Deus no lugar de Deus. E o que a Bíblia diz? Não há outro Deus fora de mim. Sou eu Deus. Se há outro Deus de mim, prevê o futuro e faça acontecer. É o que o profeta acabou de ensinar na leitura. Mas não foi de forma alguma o demônio que plantou aquela arruda. Foi as mãos de Deus. Então essa é a diferença do que pode e não pode. Agora, mesmo vindo de Deus, porque também a serpente veio de Deus. O demônio era anjos de Deus, mas ele se transformou em anjos mau. Então agora o que é, não é mais. Aquele pé de arruda que eu tenho lá em casa é de Deus. Ele serve para me fazer um chá, ele serve para me por alguns feitos em mim, mas sendo de Deus. Agora, se eu tenho para levar no centro espírita, para espantar espírito, então já não é mais viável, porque chá de arruda não espanta espírito. Diga isso para o vizinho: não espanta espírito. Que espanta o espírito é o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, se você coloca a arruda no lugar de Deus, é a mesma coisa de fazer outro Deus para você. Aqui nasce a crendice. Deixa eu voltar agora. O fenômeno paranormal, ele tem muita probabilidade de se localizar aonde exista crendices nesta área. E aonde vai estas crendices? No coração. Se o teu coração é árido e seco, você tem uma crendice e um desejo de conhecê-lo. Olha a volta que eu estou dando para te dar um ensino do Espírito Santo. Você começa a ver fenômeno. Tem milhões de caminhos que pode ser caminho para que isso chegue ao teu encalço. Isto não são coisas que eu estudo, isto foi coisas que eu vivenciei. Agora existem duas coisas aqui: o que acredita e o que não acredita. E qual é o problema? Se acreditar ou se não acreditar? Vamos tentar te explicar. Se eu acredito, a probabilidade de eu eliminar tais fenômenos são muito maiores, porque muito cedo eu vou ver que estes fenômenos não procedem de Deus. Isto não vem de Deus. Deus não faz nada ocultamente. Ele não podia dizer: tudo que faço, faço publicamente, e depois dar uma coisa oculta. Então ele se contradizia. E Deus não se contradiz. Irmãos e irmãs, então esses fenômenos precedem da onde? Precede de sinais, prodígios, enganadores. E o engano pode se tornar uma verdade enquanto você não conhecer a verdade.
Eu posso falsificar minha identidade, meu nome, e posso ir num lugar que ninguém me conheça e passar por um falso não sendo João, enquanto não descobrirem. Mas no dia que descobrirem, isto não pode ser mais. Estes fenômenos acontecem enquanto você não descobre o que é isso em tua vida. Como muita gente sofre esse tipo de consequências, eu vou te dar uma receita maravilhosa. Isto pode vir de família, isto pode vir do tipo de linguagem que você tem dentro de casa, do tipo das conversações. Se em uma família existe sempre essa palavra, vá para os diabos. Que diabo que é isso? Pega essa desgraça e leva daqui. Se você usa estas palavras, você está entrando em desassossego com o teu próprio espírito e convocando uma interferência. Mas, seu João, eu não falo isto. Vê se teu pai não falava. Vê se o pai do teu pai não falava. Você pode ir atrás da tua genealogia, que você vai encontrar alguém na família que tem essa linguagem pesada. Porque o demônio não entra de forma alguma na casa de ninguém quando este alguém tem experiência do Espírito. Você vê, venha aqui comigo, venha. Vamos tomar aqui o livro de Gênesis para você ir entendendo. Eu quero muita atenção nesse tema para você começar a combater todo e qualquer tipo de atrapalho que possa vir interferir a vossa vida ou a vossa sociedade. Deixa eu vê-lo aqui. Só um minutinho que eu preciso do texto aqui. E eu já acho o texto para vocês. Me dê uma sumidinha aqui. Mas glória a Deus, vou ver se eu pego aqui o texto. Aguente um minutinho lá, porque vem tantos textos na cabeça aí. De repente a gente perde algum. Está no livro do Gênesis, pode ir indo ali pelo livro do Gênesis. Gênesis 19. Glória a Deus. Gênesis capítulo 19. Você vai encontrar uma passagem ali dizendo o que no negrito? Leia bem forte enquanto eu bebo água. Eu não escutei ninguém lendo, como é que é? A destruição de Sodoma não seria bem a cidade. Mas quando se destruía Sodoma, estaria destruindo as pessoas de Sodoma. Queridos irmãos, quando Deus mandou Abraão falar com a família que se saísse de Sodoma, porque ele iria destruir a cidade, aconteceu um equívoco. Eu não posso ler o texto todo porque vai muito longe. Nós já vamos pegar lá pelo versículo 14. Ou versículo 12, vai dar melhor. Os dois homens disseram a Lote: tens ainda aqui alguns dos teus, genro, filho ou filha, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-lo. Saiu Lote, pois, para falar aos seus genros e nora, e eles infelizmente não aceitaram o que Lote disse. Quando Lote já estava fora, versos 17, quando Lote já estava fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a tua vida, não olhes para trás. Não é aqui, só um minutinho, deixa eu ver
Mas antes um pouco. 19:4. Vamos, 19:4, não é aqui, me perdoe. Mas antes que se tivesse deitado, eis que os homens das cidades, os homens de Sodomas, agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Lote. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Deixa eu explicar para você entender. Os anjos foram avisar Lote que a cidade ia ser destruída. E foram lá. A população da cidade soube que havia 2 homens na casa de Lote e que não fazia parte daquela cidadania. E já ouvia um ruído na cidade que a cidade ia ser castigada devido ao pecado que se tinha acontecido. Eu estou te levando paralelo ao texto para você entender. Queridos irmãos e irmãs, aqueles homens não tinham conhecimento de uma ação que existia dentro da família de Lote. Os parentes de Lote tinham um grande problema de aridez no coração. Onde eles iam buscar preencher seus corações? No jogo, na bebida, no adultério, na farra. Mas como Lote é sobrinho de Abraão, e Abraão é um homem de aliança com Deus, Deus não podia destruir, porque se fazia uma aliança com eles. E Lote é sangue de Abraão, é sobrinho, é sangue, é a primeira geração. O Senhor vai e manda 2 anjos entrar na casa de Lote e manda Lote avisar a família. A família, você vai ver ali, a família não aceita. E alguns aceitam. O povo da cidade então foram lá combater isto. E é nisso que eu quero chegar. Os demônios, em espécie de fenômenos paranormais, eles vão visitar nossas casas e o proceder de nossa família, para eles adquirirem um sistema do qual eles possam esquematizar uma ronda dentro do seu lar. Mas você não vê isto. Mas alguém da família tem este problema, ou de insônia, ou de angústia, e até mesmo de algumas visões. Concluindo o tema, você vai aprender a lidar com essa situação, se essa é a tua história, ou se você já passou por algum fato como este. Lote, quando se sentia ameaçado, o que ele fez? Ele usou dos argumentos que tinha. Qual era a atitude dos homens da cidade? Era um homossexual. E os demônios urgentemente enfiou aqueles homens para rondar a casa de Lote, para infiltrar na família de Lote, que estava para ser salva da desgraça de Sodoma, um projeto demoníaco. Porque se assim o acontecesse, a cidade seria destruída, e destruída seria também a família de Lote, que era o homem que era filho, sobrinho de Abraão. E Lote faz tudo quanto é argumento, chegou ao ridículo de dizer: eu tenho 2 filhas virgens, não faça nada comigo, não faça nada com os meus. E eles rejeitaram as 2 jovens virgens e queria transar com Lote e com os filhos e os genros e a turma de Lote, para deixar esta marca e este fenômeno na família. Mas acontece uma coisa tão linda, que os anjos rebateu esta ação. Eu estou levando você esse texto para fazer a diferença do Antigo e do Novo Aliança, do que era no Antigo e do que é na Nova,
porque hoje a promessa é outra. Então agora, os anjos que vai nos proteger está dentro do sistema da promessa. Você é um filho prometido do Pai. Como você é um filho da promessa, você não vai ter só os anjos para te assessorar, você vai ter o próprio Espírito de Deus. Por isso Deus quis dar além do que nós merecemos, não só os anjos acampavam ao redor, mas o Espírito ficaria dentro. Você com o Espírito de Deus dentro de você e com os anjos de Deus ao teu redor, você não tem como precisar abandonar tua mulher, não tem como precisar entrar em acidente, não tem como precisar perder tudo que você tem financeiramente, não tem como você aceitar dentro da tua casa esses demônios da depressão, da doença, da tristeza, da angústia, da derrota, do sofrimento. Não, você não precisa ficar cobiçando novela, filmes, você não precisa ficar se engordando, emagrecendo, perdendo o sono, se matando. Você não precisa, uma vez que você entender o que você está ouvindo. Amados, olha o que a leitura diz, verso 6: saiu Lot a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhe: suplico-vos, meus irmãos, não cometeis este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens, eu vou-lo trarei e fazei dela o que quiserdes, mas não façais nada com estes homens, porque se acolheram a sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que eles. E empurrando Lot com violência, avançaram para quebrar a porta. É isto que o demônio faz lá quando ele te ataca, arrancando o teu marido da tua mulher, arrancando o teu filho da tua mãe, jogando o teu filho. Ele invade. Pode perceber que é exato esse o sistema que acontece na relação da família. O filho mete o pé em tudo, quebra tudo dentro de casa e vai fumar droga. O marido esfria com a mulher, vira um bicho dentro de casa, dá murro em todo que é lugar, bate na mulher, agride a mulher ou agride o marido, vira essa violência e destrói tudo. É uma Sodoma a tua casa, é uma Gomorra a tua casa, mas para que ela não seja atingida por esses diabos do homossexualismo, dos lesbianismo, da divórcio, da esterilização, da angústia, da depressão, o que é preciso? Exatamente isto que estamos fazendo aqui. Podemos dizer que somos Sodomas e Gomorra. Eu faço o papel agora de Abraão, e vocês, a família de Abraão, a minha voz faz o papel dos anjos. E quando esses invasores quis penetrar dentro da família, os anjos de Deus os puseram para fora, de forma que eles ficaram imobilizados. No Antigo Testamento são os anjos, no Novo Testamento é você, porque você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. E esta tarde vamos pedir para você sair daqui cheio do Espírito, para você poder chegar em tua casa e dizer: demônio de sexo e adultério, você agora não tem mais vínculo com nossa família e com nossa vida. Eu oro determinando o poder de sair livre deste maldito pecado. Se você está entendendo, diga amém. Queridos irmãos, mas se você não é um homem de aliança, mas se você não é um homem que tem o Espírito Santo, os projetos entram, invadem e te rebenta com tudo você. Mas ele vai rasteando desse jeito. Um dia ele te faz perder o sono. E veja se não está bem de acordo com o que acontece com você. Gente, é o que o Espírito me revela. E você não dorme aquela noite.
Vira para lá, vira para cá. Parece que tem um negócio te incomodando. Começa a enformigar braço, começa a cutucar a costa, e começa a dar dor de cabeça. Você levanta, vê uma zonzura que você fica bobo. Você até tem que segurar ali pela parede. Ai, credo. Nossa, que zonzura. O que foi, bem? Ai, que zonzura. O que foi, mulher? O que foi, homem? Ah, eu estou mal. Vai, pega uma Novalgina, toma, espera que eu vou fazer uma água doce. Água doce não expulsa isso não. Fala isso pro vizinho, não é água doce não, meu filho. Fala no ouvido dele, não é água doce não, bendito. Que água doce? Não é água doce. Fala para ele, não é água doce. É a espada. Erga a tua Bíblia. É a espada. Diga glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Por que tem gente que não cresce na vida? E vive sempre devendo até a alma. É um diabo que entrou na sua finança de uma forma e entrou no teu coração está ressequido. Você vai em encontro, você reza terço, você vai na missa, você fica uma barata de igreja, mas o terreno está seco. Diga, o terreno seco não produz. Diga isso, gente. E a destruição vem. Vocês veem o juízo de Lot. Pegue as minhas filhas. É o que nós fazemos. Nós criamos nossa família com tanto sofrimento, depois dizemos, tá, seu Satanás, faz dela o que você quiser. Porque o Satanás entra e vai dizendo, você tem que andar com a barriga de fora. A mãe, minha filha, essa veste. Não, mãe, você não tem nada com a minha vida. Fazer o quê, né, filha? Eu estou te avisando. Jesus Maria. Irmão, está tudo errado. Está tudo errado. Então, em outras palavras, você está dizendo, então, minha filha, fala o seguinte, gente, quanta gente eu atendo nesta terra, se liguem, Brasil, quantas meninas que eu atendo, gente, eu vivo isto. Amanhã vocês vão trabalhar e eu vou atender problema. A minha vida virou em função de atender isto. Então as experiências da gente não são pequenas. A experiência da gente é vasta. Por quê? Porque são 32 anos lidando só com isso e nisso. Então você aprende. As meninas quantas vezes chegam me pedir direção espiritual? As mães me pedem direção espiritual. E quantas mães me falam abertamente, olha, seu João, eu sei que é pecado, mas fazer o quê? Eu tenho comprado camisinha e tenho colocado no bolso da minha menina. Ô gente, vocês para imaginar. Diga, Lote velho, está dando de graça a tua vida para Satanás? O que é isto? Diga para o irmãozinho, é terreno seco, irmão. Fala, Breno. Terreno árido. O menino começa a namorar a menina, ele fica obcecado, o camarada fica louco. E as benditas das meninas ficam louquinhas. Elas abraçam, elas mordem, elas beijam, ela vai para cima. Menina, tenha pudor, dá tempo. Ou você se rala, desse jeito você se fere. Você entra em uma tortura obcecada dos mesmos homens que foram à casa de Lot. Você não malha teu namorado, que você se quebra e você perde ele. Homem não gosta de mulher melenta. Rapaz tem nojo de menina melenta. Ele chega a uma altura que ele te leva num lugar, sobe em cima de você, te desonra e te dá uma bicuda que você sai de 4 pés. E ainda vai dizer, aquela menina é muito fácil. Não, senhora, namora como gente. Ao menos se você quer ser gente em Cristo. Rapaz namora como homem. Isto é da entronização para os demônios na casa. Você vai namorar na casa do teu futuro sogro? Por caridade, tem uma dose de consciência. Ali tem gente que precisa descansar. Deu 10h30, rapa fora de lá. Não enche o saco do teu sogro não, porque isso vai atrapalhar o teu futuro depois. Você irá plantar. Tudo que você encheu o saco na vida do teu sogro, o teu genro um dia vai fazer. Então isto é terreno sequioso. Acabou o assunto.
bem, eu estou indo, tchau. Ou não fica mexendo com outras coisas não, porque vira Sodoma. Diga, vizinho, não vira Sodoma. Fala para ele, vai. Vocês sabiam que Sodoma foi destruído por causa do adultério e do homossexualismo? O que é Sodoma e Gomorra? Desespero e tormento sexual. Mas não mais no regime homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Casais se largavam e ia. O que é isso? Terreno árido. Então Deus começou a gritar: eu vou derramar o meu espírito. Eu vou derramar do meu espírito. O meu espírito no teu. Esta maldição desaparece. Queridos irmãos, voltamos ao fenômeno paranormais. E você vai ver ele aqui, agir ali. No versículo, se eu não me falha, 17. Não sei, está por aqui, fugiu agora. Mas aonde a mulher de Lot quis olhar a destruição e se tornou a estátua de sal. Está aí, perdidinho aí no mesmo texto. Se você achar, só pode dar o versículo para concluir. Mas o que foi essa estátua de sal? Um fenômeno que antes era normal. Pegou? Então pega o versos 26. Obrigado pela colaboração, porque é tantas coisas. Versos 26, vamos lá. A mulher de Lot, tendo olhado para trás, fez o quê? Formou-se uma coluna de sal. Vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que a mulher em Deus, é uma coluna nos calcanhar, firme no proceder. Quem a possui não tem peso, aliás, não tem balança que possa medir esta qualidade. Mas a mulher desobediente se torna coluna de sal. Agora, se uma pedrinha de sal te faz amargar a boca, vamos imaginar uma coluna de sal. O fenômeno ficou paranormal. Por que o fenômeno ficou paranormal? Porque houve sensibilidade entre a mulher e seu desejo de ruína. Ela não podia olhar. Por que Deus proibiu de olhar? Porque a situação de Sodoma era o que eles já viviam. Era homem e mulheres nua. A Bíblia diz que Deus regaçaria os vestidos até a cabeça e deixaria nu para a vergonha. Agora, você como cristão não pode olhar esta situação e nem conviver com ela. Então não olhe, porque se você olhar é porque você está querendo. Se você quer, você recebe. E ela recebeu exatamente uma coluna de sal. Isto deriva do paranormal. Se o filho da maldição, ele tem sobre ti uma cobertura. Gente, esse tema é muito vasto e o tempo já está indo embora. Você põe ele paralelo com o próprio Eliseu, que tem o relacionamento da sua capa. Eu nem vou entrar porque é muito vasto, daí eu não concluiria o tema. Mas a Bíblia diz que a maldição pode ser uma capa que te cobre. E a Bíblia diz também que você pode amar ela. E se você amar a maldição, ela te apodera. Se teu coração é seco, e se teu coração é seco e sensível, ele vai estar por vida buscando. Mas se você na família for o perceptivo, o acessivo, você passa a ter uma sensibilidade com o fenômeno. Isto quer dizer, você traz um carimbo da sua genética que tem probabilidade de conectar estas ações paranormais. Se você conhece, você sabe como lidar.
E é só transferir, mudar. Se você não sabe, você passa a sofrer com a situação. Foi a minha história. Nós somos em 20 irmãos, entre vivos e mortos. Dos 20 irmãos, quem trouxe a senha desta maldição foi eu. Em mim, João, acontecia a paranormalidade. E eu, para a família, era o menino mais dócil, segundo a própria família. Eu era mesmo o Joãozinho da casa. Todos os meus irmãos, e até hoje, os meus irmãos, minhas irmãs, eles têm um certo ciúmes da gente. Embora eles não deixem transparecer isto, mas todos os meus irmãos, meus sobrinhos, eles têm assim um chamamento por minha pessoa, que não estou me orgulhando, ou me orgulhando melhor, disso. Mas é essa a realidade, porque isso está já na genética. Quando eu chego na casa dos meus sobrinhos, todos os meus sobrinhos, o tio João, sobrinhas, as que ficaram sobrinhas por causa dos sobrinhos, que ficaram sobrinhos por causa da sobrinha, porque isso é uma coisa que está muito forte na família. E alguém na família sempre é isto. Pode ver que alguém na tua família sempre é o dócil, é o mais calmo, é o que põe pano, é o que, etc. E é exatamente no melhor que é invadido o pior. Justamente para você não compreender. Eu não entendo, é o meu melhor filho, por que aconteceu isso com ele? Por que ele morreu? Exatamente porque era o melhor. E o melhor sempre é o melhor. O melhor às vezes não parece ser o melhor. Foi o evangelho de hoje da Santa Missa. E aqui que fica o problema. Olha então, como lidar com essa situação? Preenchendo este coração sequioso. De que jeito? Com o Espírito da verdade. E o que é que eu faço? Desejo. Eu preciso desta força espiritual. Então, qual é o primeiro processo para mim ter essa força espiritual que me elimine essa sensibilidade e que me apodere de um poder onde eu possa compreender quando vejo, quando sinto ou quando ouço? Guarde isto. O Espírito Santo vai te ensinar através da palavra de Deus. Quando ele diz em João capítulo 5 e versículo 16, que ele nos daria o Espírito da verdade. Se Deus promete o Espírito da verdade, obviamente que o Espírito da mentira não pode estar mais com você. Para isso, o que você tem que fazer? Uma opção. Eu estou me formando, o exemplo, para o crisma. Eu tenho que fazer uma opção para o meu santo crisma. O que é crismar? É selar um documento que eu tenho em branco na mão. Por que este selo? Porque quando eu sou batizado, eu não respondo por mim, meus pais responderam por mim. Mas agora, como crismado, eu me respondo por mim. Então eu preciso de ter este selo. Eu posso dar um cheque para a minha filha de menor idade sem um desenvolvimento intelectual que pudesse responsabilizar pelo valor. Eu posso dar ele sem assinar. Mas eu não posso dar-lhe um cheque assinado de um valor inestimável. Para uma criança, ela iria trocar a troco de um chiclete ou até deixar cair ou dar para alguém. Então o crisma vem fazer o quê? Receber a assinatura, em outras palavras, vem selar você com o sacramento do qual confirma o batismo. Enquanto o bispo coloca a mão na vossa cabeça e diz: recebei o Espírito Santo, o gesto é externo, mas a ação é interna. Então o crismando, ou quem está participando, vai receber este toque. Isto é sacramento. Mas espere um pouquinho. Como sacramento, existe uma autorização dentro de uma hierarquia ordinária que vem da ordenação sacerdotal daquilo que já veio desde Abraão
Isaac e Jacó, Samuel e assim por diante, Gedeão e tantos sacerdotes. Esta é uma ordem sacerdotal, porque se trata de um sacramento. Sacramento é uma determinação que Deus encarregou para os homens de cabeça. Porém, irmãos, invocar o Espírito Santo não é sacramento, mas é o dever de quem já é sacramentalizado. Por exemplo, eu já sou crismado, então não tem como eu fazer outro sacramento do crisma. Eu já sou batizado, não tem como eu ir batizar de novo. Por quê? Porque não tem dois batismos dentro de sacramento. Teria milhões de batismos sem ser sacramento. Estão entendendo? Sacramento são um sacramento do matrimônio, um sacramento do crisma, um sacramento do batismo, e assim por diante, um sacramento da primeira confissão. Estão entendendo? Agora, depois de sacramentalizado, eu posso fazer a petição. Por quê? Porque o sacramento me dá esse direito, me dá este poder. Porém, não mais como sacramento, senão eu estou tirando o poder do que já existe em mim. Seria querer criar outro João dentro do próprio João. Não tem como. E seria uma afronta tanto para Cristo como para a sua igreja. Mas agora, invocar o Espírito Santo, pedir esta vinda do Espírito Santo, isso todo mundo pode, qualquer um pode, aonde quiser e como quiser. Porque para mim levantar as mãos e orar, posso fazer em qualquer lugar e com quem eu quiser. Isso não está agredindo, isso não está desmerecendo, e isso não estaria extrapolando os sinais eminentes da igreja e de Cristo. Então eu posso, você pode. Não é erro nenhum aqui hoje nós levantarmos os braços e pedir uma efusão do Espírito Santo aqui dentro. E o que vai acontecer? Se o teu coração abrir, você pode receber. Se o teu coração não abrir, você pode não receber. Se você não recebe, você ficou teórico. Agora, você não deve sair daqui teoricamente. Você deve sair daqui no concreto. Mas isso só depende de você. E de ninguém mais. Porque a promessa de Deus não falha. Mas você falha. E não sabendo lidar com esse sistema, o que pode ocorrer? Você quer, mas não se abre. É como uma criança que sabe que precisa tomar o remédio, mas não abre a boca. É igual aquele que abre o guarda-chuva, não tem como se molhar. Irmãos, tem muitas pessoas que se tapam quando se trata desse esquema. Conta-se que alguém em alto mar encontrou um litro e dentro do litro uma mensagem que um país mandava para o outro. E pela data do escrito que estava dentro do litro, fazia mais de 100 anos que aquele litro navegava nas ondas do mar. Mas o papel estava sequinho. Agora vamos imaginar a proporção, a largura, a profundidade que o mar tem em água e o tempo que esta mensagem ficou dentro da garrafa. E por que não molhou? Porque o litro estava tampado. Você pode ter 1000 retiros por mês, 500 escolas catequéticas por semana, mas se você não abrir teu coração, meu irmão, minha irmã, a mensagem sempre fica seca no teu coração.
E para se abrir, você tem que se abrir, você tem que gesticular. Quando o Norival fica aqui, gente, canta! Você, ao invés de cantar, você revolta. É coração seco, é coração fechado. Pula, salta, você se amarra, você diz, eu não vou fazer essa bobeira. Outro até senta, outro até discrimina, outro até sai da sala. Quer dizer, você não entrou em acordo com a administração e com o mover que o Espírito está querendo. Ah, João, mas então quer dizer que para receber o Espírito tem que ficar pulando. Não é que é isto, só que isto daria concordância. Quando você entra na concordância, você está aceitando. Quando você não entra em concordância, você está rejeitando. Se você rejeita, o Espírito respeita. Diga, você está escutando, bendito? Queridos irmãos, eu encerro o tema dizendo uma coisa de ordem prática. Se você é vítima de vozes, fenômenos paranormais, angústia, depressão, opressão e o determinado e famoso medo, você teria hoje como por fim em toda esta maldição. Por exemplo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero abandonar nem a cerveja e nem a pinga. Como? Se a Bíblia diz que para ser cheio do Espírito Santo não beba nem pinga nem cerveja. Você quer beber pinga e beber cerveja? Beba. Porém, dificulta ser cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, outros é vinculado com o vício, com o fumo. Quando você entra numa casa mal cheirosa, você não vai se sentir bem. E provavelmente que você não volta mais. E você vai dizer isso a quem você encontrar. Deus me livre, eu fui numa casa que o banheiro, a pia era entupido, o vaso era aquela desordem, o chuveiro não soltava água, a cama estava cheirando xixi. Qualquer lugar, menos naquela casa. Amém? Que casa você prepara para o Espírito Santo de Deus? Fedendo pinga, fedendo cerveja, fedendo adultério, fedendo roubo, fedendo ganância, fedendo ódio. E depois, vem Espírito Santo, vem, toca-me, Senhor. E o Espírito Santo diz, é o que eu mais quero, mas eu não me cabo aí. E ele deixa um recadinho, vamos lá para o recadinho dele. Pegue comigo agora, Ezequiel, bem rápido. Tome comigo Ezequiel. Onde está Ezequiel, Jesus? Capítulo 11, se eu não estiver enganado, para nós terminarmos e ir para a parte prática do nosso tema. Eu disse Ezequiel 11, não é? Ezequiel capítulo 11. Capítulo 11 e versículo 4. Por causa disso, filho do homem, profetiza contra ele. A palavra de Deus está dizendo isto. Fale. Paulo vai repetir isto. Pregue, insiste, oportuno e oportunamente. Versículo 5. Então o Espírito do Senhor apoderou de mim e disse-me: fala, oráculo do Senhor, eis como falais, casas de Israel, mas eu conheço os pensamentos que vos sobem ao Espírito. Tendes feito crime sobre crime nesta cidade, tendes juncado suas ruas de cadáveres. Eis o que diz o Senhor Javé: os mortos cuja cadáveres têm ocultado na cidade são carnes, e a cidade é a panela, mas a vós eu farei sair, recaiai a espada, farei com que a espada venha sobre vós, oráculo do Senhor Javé. O que Deus está dizendo? O teu coração está muito cheio de barbaridade, então eu vou fazer
da cidade a panela, e você será carne. Falem isto, digam isto, que eles parem de crime. E o crime não é matar tirando sangue. O crime é tudo que ofende a moral e a dignidade de Cristo. Então eu estou dizendo a vocês: querem ser cheios do Espírito Santo? Jogue fora esse maldito vício, jogue fora esse maldito adultério, jogue fora esse passado corrompido. O que você precisa? Você precisa curvar na presença de Deus e arrepender. Mas você tem que fazer isso com sinceridade. Não ser essa gente de meia medida, não. Venha com sinceridade, com o coração aberto. Pai, eu pequei na tua presença. O demônio tem feito um esculacho da minha juventude, do meu namoro, do meu trabalho, dos meus estudos. Ele tem me perturbado dia e noite. Eu tenho feito cada travessura na minha vida que eu tenho vergonha de mim mesmo, e eu estou com o coração seco e árido. Mas uma coisa eu quero, Pai, eu quero mudar de vida. Como um casal um dia chegou para mim e disse: Camilote, eu te digo uma coisa, eu não sabia do que eu aprendi nesse encontro. Os dois ajoelharam no meu pé e disseram: eu te prometo, Camilote, perante Deus, a partir de hoje a minha vida vai ter outro rumo, porque eu daqui para frente vou me comprometer com o Evangelho. Um ano depois eu passei a visitar este casal. Eles estavam mais fervorosos do que naquele dia que ajoelharam nos meus pés. Isto é decidir pelo reino. Nossa sociedade é muito relaxada. Eles choram, eles batalham, perdem noite de sono pelo dinheiro, pelo poder, mas não perdem um minuto pelo Espírito de Deus. E isto é muito grave para nós. Deus quer derramar o seu Espírito. Por isso que ele disse: acontecerá naqueles dias que eu derramarei do meu Espírito. Eu faço os jovens ter visão, eu faço os anciões profetizar. Fogo, fumaça, turbilhão de fumo, isso tudo fará com que aconteça antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Gente, o que você precisa? Eu e nós precisamos de estar nesse Espírito, para que quando esse dia acontecer, eu esteja bem como estava Lot, assessorado pelos anjos. Ele não pôde ser invadido, aqueles malditos na vida dele, porque os anjos livravam-os daquela cidade. A Bíblia diz que o castigo para este planeta será maior do que o castigo de Sodoma e Gomorra. Se você não buscar o Espírito Santo, fique aí com medo de pregar, fique aí entrando nesta comissãozinha barata, que fica odiando o próximo e colocando normas e leis, fazendo objeção com a palavra de Deus, querendo estudar o Espírito Santo, estudar Deus, e dizendo: aqui não pode, aqui é proibido, vamos dar um tempo. Vai nessa, o tempo chega e você entra em Ezequiel capítulo 6, bendito, aí você vai pagar tudo pela sua omissão e pelo seu medo. Não tenha medo de proclamar o Evangelho de Cristo aonde quer que seja, nem que for no território do inferno, você tem que ir. Se você é homem do Espírito Santo, se você tem o Espírito, você não pode ter medo. Peite o que peitar, enfrente o que enfrentar, mas vai levar o Espírito Santo, que tem muita gente morrendo sem o Espírito Santo, e você poderá ser culpado. Eu poderei ser culpado. Eu te dei 1 para fazer 2, eu te dei 2 para fazer 4, eu te dei 5 para fazer 10. Aonde estão teus talentos, intercessores? Onde estão teus talentos, família? Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Por isso, irmãos e irmãs, o tempo é este: arrancar os crimes da cidade. O tempo também é este: arrancar do teu coração este coração maldito, viciado, invejoso, cobiçador, ganancioso. Morre por 5 reais, mas não morre pela tua graça. Nega, não investe, tem medo, explora, e nada faz pela ação do Espírito Santo na tua cidade, no teu bairro.
Leve. Quando você leva um homem de Deus, você não está levando um homem, você está levando o próprio Deus na tua família. Irmãos, é bíblico, aquele que te recebe é a mim que recebe. Será que isso não entra na tua cabeça? Aquele que mata os meus profetas ficarão como desnutrido e imundo. Jerusalém que mata, de ti não sairá mais nada a não ser escombros e terremotos. Nada sairá de ti. E aonde Cristo lançou esta maldição, nada mesmo tem ido para frente. Por isso você precisa ser homem cheio do Espírito Santo. Diga, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Agora você quer ver o que um homem cheio do Espírito Santo faz? Pegue comigo Atos dos Apóstolos capítulo 11, bem rapidinho, para a gente concluir. Atos capítulo 11. Irmãos, a Bíblia nos conta de fatos extraordinários, e eu gostaria que você hoje, nesta tarde, mas você arrependesse de tudo e se convertesse em Cristo nosso Senhor. Capítulo 11, vamos pegar mais atrás. Atos dos Apóstolos 11. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava enviado a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. É o que vai acontecer lá em Londrina, viu, Ana? Esqueço o teu nome. Alvina. Nós vamos para a casa do Cornélio. Cornélio é o marido dela. E talvez nós vamos mesmo uns 3, 4 para a casa de Cornélio. Agora prepara, porque o inferno não vai ficar contente, e você pode imaginar o que você vai começar a escutar. Mas olha, se a gente está errado, olha o que o mover do Espírito fez. Versos 13. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo adiante de si, que lhe dissera: envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais será salvo tu e tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Olha que maravilha! Aqueles homens eram pagãos e não tinham religião nenhuma, e Pedro vai lá para a casa de Cornélio e começa a anunciar o reino de Cristo. O Espírito Santo desceu ali. Pedro não precisou dar catequese nenhuma, aqueles homens não tinham catequese, aqueles homens não estavam em nenhum sistema religioso, aqueles homens não tinham conhecimento de nada, mas aqueles homens aceitaram o que Pedro pregou. Se você aceita a pregação, o Espírito confirma, e você é batizado no Espírito Santo. Batizado não é sacramentalizado, isso você já é. Você é envolvido com o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você cuida para não perder mais. E você luta no conhecimento. Tem gente que sai do encontro desse e nunca mais na vida pega uma Bíblia. Nunca mais na vida vai no encontro. Nunca mais na vida faz nada. Você vai ficando tão ensaboado, mas vai ficando tão liso, que vai ficando, desculpa a expressão, como aqueles bagre que tem em açude de pesca e pague. Você pega a vaza, você pega a lisa. Eles treinam tanto que eles tiram a isca do anzol e não é fisgado. Diga para o irmão: bagrão. Bagrona. Tem diplomas de retiro, mas nunca muda. E ainda quer levar a família inteira para ver o quê? As desordens que você é. Então isto não é transformação no Espírito Santo. Isto não é vida no Espírito Santo. Vida no Espírito Santo é mudar. Como eu, por exemplo. Eu não largava de mesa de snooker por nada. Eu não largava de futebol por nada. Eu não largava das minhas pingas, das minhas brigas com os bêbados, das minhas caças, das minhas zoadas, do meu fumo.
Quando me disseram tudo isso, eu disse alto lá: se para ser de Deus eu tenho que ser isso, o primeiro que vai para a caixa prega era o meu 5 litros de pinga. Peguei o bitelo pela cabeça, 5 litros cheio, e era um sim ainda. Peguei ele, virei numa pedra lá no quintal da casa e pam, foi pingue e caco para todo lado. Você nunca mais entra em minha boca, em nome de Jesus. Agora eu tinha que ter uma outra guerra, a guerra do desejo, porque eu não sentava numa mesa sem tomar o traguinho para jantar, para limpar o pó da garganta. Se não era pó, era para esquentar o frio. Se não era frio, era para abrir apetite. Se já tivesse almoçado, era para baixar a comida. E qualquer auxílio eu dava para maldita. Não dê auxílio para maldita. Diga isso para o vizinho aí. E diga para ele: mão que segura copo não pode segurar a palavra de Deus, meu filho. Ou você é convertido, ou você tem nova vida, ou você é um papo furado que fica enchendo o banco de igreja. Mas homem de Deus tem que ser mudado. Não pode viver essas pataquadas do inferno, não. É um jovem carismático, mas está pelado transando no jardim. Depois vai louvar Jesus. Depois vem Norma. Se entra quem prega esta verdade, não, ele é perigoso. Você vai nesse homem, ele faz lavagem cerebral, ele vai acabar convertendo você. E o trouxa pensa que é convertido só porque é carismático, só porque é pregador. Acorde-te pela realidade, rapaz. Vai buscar o Espírito de Deus. Diga para o vizinho: está escutando, bendito? Eu não quero chegar no céu e dizer: Deus, eu fiquei com medo de pregar. Eu não quero chegar no céu e dizer: Senhor, os coordenadores me pressionaram, e para mim não criar problema. Ué, meu filho, mas eu não te disse que eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Ué, mas se você não quis guerra, você não pode me querer. Que aqui no céu só entra quem é violento. Amém? Diga para ele: você está escutando, abençoado? Você está escutando, bendito? Fala para ele: não escuta. Ele é meio surdão. Ele só é cristão. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas coisas, não é? Quantas coisas. A palavra de Deus é muito séria. A palavra de Deus é muito forte. E ela vem mesmo para trazer a nós toda esta maravilha do seu reino e de sua graça. E eu fico tão feliz quando Deus fala da maneira que fala. E eu queria te levar um texto, e peço ao Espírito Santo que me dê esse texto, para que você também se certifique desse texto. Capítulo 11, Mateus 11, e versículo, Mateus capítulo 11, e o versículo é 12. Achou? Diga um amém. Leia bem forte comigo. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é o quê? Arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Se você quer o reino de Deus, queira entender isto. Não fique com recomendaçãozinhas, você vai morrer. Fui chamado para fazer um louvor numa casa em Sorocaba. Quando eu cheguei lá, a mulher que tinha me chamado, já estava tudo certo com o padre, estava tudo bonitinho. O padre já tinha cedido uma parte dos bancos da igreja, e o padre disse assim: faça lá no salão, fica melhor lá. Um grupinho da comissão soube. Você já roçou pasto na sua vida? E que quando você está roçando pasto, tem um pé de alça-peixe, e ali tem aquela abelha africanazinha.
E de repente você bate a foice ali, aquilo vai um enxu e vem para cima de você. A igreja está cheia desses marimbondos. Pergunta para o vizinho: você não é um desses não, vizinho? Não? Tome cuidado que às vezes é. E marimbondo na igreja é um problema sério. Diga isso para o irmão: é problema ser marimbondo. O grupinho já veio em cima do padre, mas que nada disso. Esse homem, Deus me livre, esse camelote é um falso. Pressionaram tanto o padre que o padre chegou a dizer: quer saber? Então desmarque. A mulher me liga chorando: João, e agora? Como é que faz? Eu disse: faz na tua casa. Mas em casa não cabe, é tudo muito apertado. Arruma um centro público aí. Boa ideia, mas você vem? Vou. Tá bom. Transferiu para o tal centro público. Lá é uma sala como aqui, só para festa. Os marimbondos foram até na delegacia e requereram lá um documento. Se esse homem entrar aqui, ele vai ficar preso. Eu estou viajando para a minha missão. Acabei chegando em Sorocaba na maior alegria. Oi, tudo bem? Pá, cafezinho daqui, mesa cheia. E a mulher que comia os dedos. Mas o que está acontecendo? Que nervo é esse? Você não está sabendo de nada? Não. João do céu, a coisa aqui está feia. Eu disse: por quê? Se aí estiver feio, nós somos bonitos. Eu estava até bem arrumadinha, estava até bonitão naquele dia. O padre falou isso na missa hoje lá, que quem tem paz tem alegria. Está bonito. Se você tem paz, você é bonito. Você é bonito ou você é feio? Eu também sou bonito, eu tenho paz. E você sabe que o medo da mulher começou a tirar um pouco a minha paz, porque esse negócio contagia, contamina. E a minha esposa começou a sofrer. E mulher é assim mesmo, não é? Mulher pega no pé, mas quando ela vê o marido em perigo, elas fazem de tudo para defender. É ou não é assim a mulherada? Por isso que é bom ter mulher. Joãozinho, vamos embora. Joãozinho, vamos embora daqui, porque se você for preso, ninguém vai lá. E eu não vou ficar sozinho, eu não vou ser mulher de homem preso. Eu disse: prende você também, né? Fica junto. Você fica brincando. Essa gente que quer que você reza, eles querem te aproveitar. A hora que eles estiverem na pior, eles não... Deixa o povo que vê o que vê. Nós vamos fazer o louvor. E a mulher dizia: mas cada situação indelicada. Eu estava com um casal que estava recém construindo o casamento, já estava com pedido de habeas corpus lá no advogado da separação. Eu estou trabalhando a vida do casal, e o casal naquele empolgamento com o camilote. E de repente o camilote nessa situação. Olha o que você passa para ser missionário, gente. E eu então já abri o jogo. Falei: olha, fulano, cicrano, existe uma perseguição no meu ministério. Se você não sabe com detalhes, eu sou muito perseguido. Agora, como você está nascendo na fé, eu não quero te envolver nesse sistema. Se você quiser ir embora, vai. Se queira levar minha esposa, leva. Mas eu vou acabar ficando por aqui, porque eu não posso me omitir diante de ameaça. Mas gente, você quer conhecer camilote, desafie. Se você for numa boazinha, você tem tudo. Mas não me desafie, que você se arrebenta mesmo. Ou me rebenta, porque afinal não vou. Isto eu consulto o meu Deus, e depois dele me dá autorização, mas faz o que deveria fazer. Vai a vida, mas não engulo. Tratamos, vamos fazer. Aí vira aquela divisão: alguém naquela plena coragem e alguém molhando as pernas. Aí um do filho da mulher disse: mãe, olha para você ver como são as coisas. O tido como o filho mais rebelde da casa chegou e disse: mãe, se você tiver com medo, fique em casa, que eu vou com o seu João. E não tenha medo não, seu João, porque se der problema, você vai dar comigo também. Eu disse: beleza, já tem um para apanhar junto. Mas eu sabia que o menininho... Mas é assim, é o que é o evangelho de hoje. As prostitutas,
E os pecadores podem entrar, os publicanos e os pecadores podem entrar primeiro do que a gente no reino dos céus. E eu vi a coragem do menininho, e não vou dizer que eu estava com a bola toda, não. Começou a esfriar a barriga também, porque é mole. Mas deixa eu terminar a história. Então ficou combinado de chegar 1 minuto antes do louvor, para não ficar feio. Quem saiba, chega, você está rezando, as polícias não pegam. Eu disse, como queira. Saímos na condição de chegar 2 minutos antes do louvor. Exatamente, faltando 2 minutos para as 8, eu já estou lá no altar com um grupo de menininhos que eles arrumaram ali mesmo pela rua, uns cabeludinhos, uns marrão, outros pretinhos, outros branquinhos, um violão meio desafinadinho, umas caixinhas de qualquer jeito, e mais de 350 pessoas no corredor afora, a gente na janela e aquele povão. Eu disse, Jesus, é hoje. E comecei o louvor, cantar, bater palma. O violão tocava num tom e eu estava cantando outro, porque não se acompanhava, não cantou. Mas não tem problema, o negócio é louvar. Amém? 10 minutos que eu estou no barulho, negócio da polícia lá. Eu disse, é agora. Esfriou de baixo, esfriou para cima. E o negócio, em vez de ir embora, parou. Bem na porta. E logo desceu alguns policiais. Deu uma olhada, olhando meio por cima, olhando meio de lado. Eu disse, agora. Minutos depois o negócio funcionou, foi embora. Eu falei, não é esses, só se for outros. Resumindo, fizemos aquele louvor, gente, foi Deus libertando almas. Aquele povo chorava, conclamava, foi uma dádiva de Deus. Quando eu termino, estou atendendo chegou, seu João, reza para mim. Ai, que prazer te conhecer. Seu João, eu tinha uma ideia de que o senhor era um velho barrigudo, o senhor é muito novo. E seu João, porque o senhor é uma bênção. Aquela mulher que estava com aquele problema sou eu senti me queimar. E foi dando tudo isso, e a gente vai gostando também de ouvir isto, porque isto ajuda, recompensa o teu jejum, o teu esforço, não para o orgulho da gente, mas faz parte de tudo que você faz. E nisso entrou um cidadão. Eu estou atendendo uma senhora, entrou um senhor bem posicionado. Eu gostaria de saber quem é o seu João Camilote. E vi quando a mocinha falou, é aquele senhor que está conversando com aquela senhora ali. Ele educadamente esperou que terminasse, aí ele me apoderou. Seu João, eu sou o delegado aqui da cidade. Aquilo gelou tudo. E eu recebi algumas notificações a teu respeito. Então eu vim aqui para te fazer um pedido. Fala, doutor. Eu estou com um filho num problema seríssimo. E o problema do meu filho é droga. Eu sou um delegado e convivo com essa maldição dentro de casa. Fiquei sabendo que o senhor é um homem de Deus e que tem um poder muito forte na oração. Eu vim pedir ajuda para minha família, seu João. Claro, doutor, o que o senhor precisar. É melhor rezar para o filho do que ir preso, vocês não acham? Aí eu disse, mas doutor, teve alguns probleminhas aí a meu respeito? Foram as pessoas lá pedir, mas a lei não é isto. A lei determina que a pessoa tem livre-arbítrio de fazer dentro da sua fé o que quiser, aonde quiser, desde que participem e peça para a autoridade impedir a rua. Mas você está fazendo num lugar particular, nem isso precisou. Fique à vontade, Camilote, porque aqui precisava de 1000 homens como você, não só você. E se alguém vir se opor com o seu trabalho, me avise que é eles que vão presos. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois da história contada é gostoso bater palma, né? Eu também bateria muito mais forte do que isto, só que depois da história contada. Mas você não quis ficar 2 horas na minha pele naquele momento. É o que você sofre. Só que é um sofrimento no Espírito de Deus, é um sofrimento pelo poder de Deus, é um sofrimento na graça de Deus. E eu gostaria de pedir esta força de Deus também para você. Vamos nessa, povo de Deus? Vamos nessa.
Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar a capela, porque vamos ver se até às 6 nós encerramos, para poder dar a liberdade de vocês voltarem para vossas casas e para vocês levarem esta mensagem. Se você se sentiu nesta pregação, foi bom. Veja que nós falamos 2 horas e eu acho que ninguém dormiu. Nós vamos agora para a parte prática e nós vamos pedir ao Espírito Santo. Nós vamos orar ao Espírito Santo. E eu chamaria aqui na frente, porque nós vamos fazer isto em um clamor, todas as pessoas, mas só as pessoas que têm estes problemas, mas sejam bem sinceros, que vê vulto, que tem insônia, pesadelo, que sente vozes gritando nos ouvidos ou chamando, enfim, pessoas que têm, é acessível com coisas paranormais, pessoas que ainda não fizeram renúncia de espiritismo, de umbandismo, de candomblé, enfim, pessoas que se sentem marginalizadas por um espírito, e você acha que isto é uma praga que você traz de família, ou de pessoas que te amaldiçoaram, ou coisa semelhante. Nós vamos orar primeiro, nesse caso, quebrando, porque a Bíblia diz que é preciso arrancar isto primeiro, e depois nós vamos pedir a descida do Espírito Santo. Nosso papel vamos fazer. Se o Espírito Santo vir, glória a Deus. Se o Espírito Santo não vier, nosso papel estamos fazendo. Ele pediu: invoca-me enquanto deixo encontrar. Buscai-me já que eu estou perto. Busque já que eu estou perto, invoca-me enquanto deixo encontrar. Então presta atenção, toda pessoa que tem problema de visões, de paranormalidade, que já teve contato com o espiritismo e que ainda não foi feita a renúncia, pode chegar bem próximo ao altar. Convido toda a nossa equipe de ministério que também faça um círculo aqui em volta desse altar. Vocês já sabem como funciona, fazendo um círculo em volta do altar, dando as mãos, e as pessoas que ainda não renunciaram, forme esse círculo, mas somente pessoas, gente que tem tido esse problema. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos orar pedindo a quebra destas intervenções diabólicas, que tem tido essas intervenções diabólicas. A equipe faz um círculo em volta, e eu convido todos vocês que vocês estendam as mãos, para que Deus agora escute nosso clamor, gente. Eu peço aos meninos de Campo Grande, a gente que já tem ministério, pessoas que já é acostumado a orar pelos outros. Aqui não precisa nem só ser o da equipe, mas precisa ser de Jesus. Se você não é da equipe, não tem problema. Problema tem se você não for de Jesus. Se você é de Jesus, venha nos ajudar. Preste a tua colaboração de gente, de cristão. Sede solidário com quem sofre essas maldições. Jovens, rapazes ou menina, os rapazes que a gente estava conversando ontem, se eles estiverem por aqui, que venha. Se já forem embora, não sei. Que Deus, meninos de ontem que estávamos conversando a este respeito ontem, se estiverem, que venha. Se já forem embora, glória a Deus. Se não consegue vir, dá um sinal que nós vamos te buscar em nome de Jesus. Pedindo agora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que venha derramar esta bênção. Primeiro passo, nós vamos pedir a quebra deste vínculo entre a sua mente e o que você vê ou o que você sente. Então você coloca a mão na sua cabeça agora, como um gesto de quem? E feche teus olhos. E nós todos agora, em círculo, com as mãos voltadas para eles, vocês somente vão renunciando todo fenômeno paranormal de vossas vidas, como por exemplo, rejeição de mãe, maldição de pai, ódio ou vingança de parentes ou amigo, ódio, ira de cunhado ou cunhada, sogro ou sogra, ex-namorado ou ex-namorada, todo e qualquer tipo de
pensamentos diabólicos com sexualidade, tortura sexual. Vamos clamando para que Deus venha quebrar essas maldições, pesadelo, insônia, sensação de abandono, revolta de viver, ódio da própria vida, ânsia de vômito, toda e qualquer maldição que você suspeita que fizeram no teu corpo, trabalho que fizeram quando você era menina ou quando namorava, praga de um tio, praga de um cunhado, ódio de patrão, ódio do marido, ex-marido, ex-namorado, ex-namorada. Vai clamando todos em línguas. Vamos clamar em línguas. Feitiço, eu quebro no sangue de Cristo. Trabalho feito na encruzilhada, trabalho feito em peças íntimas, eu quebro agora no sangue do Cordeiro. Trabalho feito em comida, em bebidas, trabalho feito em roupa, eu quebro no nome de Jesus. Trabalho feito no nome da vossa empresa, no nome de vosso casamento, eu quebro agora no sangue de Cordeiro. Maldição de mãe, maldição de irmão, inveja de irmão. Vai clamando, gente. Inveja de irmã, inveja de sobrinha, inveja de sobrinho. Vai orando, não pare de orar, todo mundo vai orando. Inveja, inveja de vizinho, inveja de concorrente, inveja do namorado, inveja de namorada. Espírito Santo, nós estamos te invocando agora para quebrar qualquer maldição, maldição que está na mente, perturbação na cabeça, por telefone, por jornais, revistas. Quebre agora no nome de Jesus toda asfixia, a fobia. Eu retiro da vossa mente trabalho feito em espiritismo, benzimento, curandeirismo. Sangue de nosso Senhor, quebre agora pelas dádivas do vosso Espírito toda qualquer maldição que passa no psíquico, no psicosomático. Eu te suplico agora, vai orando, gente, vai orando com o coração. Eu seja agora libertado no sangue de nosso Senhor, pelo poder altivo do Espírito. O que alcançou teu marido, o que alcançou teu irmão, maldição do teu genro, maldição de sua nora, que veio interferir na sua casa, ódio de nora, ódio de genro, eu quebro agora no sangue redentor de Cristo, na cruz salvífica de nosso Senhor. Ajudem-me a orar, irmãos e irmãs, jovens e rapazes, ajudem-nos a quebrar estas infelizes ações, que sejam agora destruídas todo e qualquer trapaças no sangue, trapaças no coração, ódio, inveja do teu casamento, inveja do teu carro, seja quebrado agora no sangue de nosso Senhor. Toda maldições que pesava como caloria, la 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 la.